Um programa secreto do governo dos Estados Unidos dedicado à recuperação de naves extraterrestres e até corpos alienígenas foi finalmente revelado. David Fravor, ex-piloto naval, trouxe à tona detalhes surpreendentes sobre o quanto o governo realmente sabe sobre vida alienígena. Inclusive trouxe provas assustadoras do que ele viu em uma de suas missões. Eu sou Henrique Brasil e você está no canal Futuro Enigma. David Fravor é um nome que traz consigo uma história cheia de mistério. Ex-piloto naval e comandante do famoso esquadrão The Black Ace, Fravor se tornou uma figura central em um dos encontros mais estranhos com OVNIs que já foram registrados. Em 2004, ele e sua equipe presenciaram algo que desafia a lógica. Esse evento, conhecido como o incidente do USS Nimitz, mudou a forma como o mundo vê a possibilidade de vida além da Terra. Fravor tem uma carreira de 24 anos, sendo 18 deles como piloto de caça e é alguém que já viu de tudo no céu. Ele participou de 5 missões no Golfo Pérsico e comandou um esquadrão de 12 aviões e 330 pessoas. Um homem com essa experiência e responsabilidade dificilmente é tomado por ilusões. E sendo assim, seu relato assustador ganha ainda mais credibilidade. Mas o que ele viu naquele dia deixou mais perguntas do que respostas. Antes de te contar esse relato, temos que considerar alguns pontos importantes. Você sabia que o governo dos Estados Unidos levou nada menos que 77 anos para oficialmente reconhecer a existência de OVNIs? Durante décadas, qualquer pessoa que mencionasse ter visto objetos voadores não identificados era, no mínimo, vista como alguém de imaginação fértil. Relatos de pilotos, militares e até de cidadãos comuns eram desacreditados e até mesmo ridicularizados. Mas o que mudou depois de tanto tempo? Nos últimos anos, pressões de dentro do próprio governo, além da crescente quantidade de vídeos e evidências publicadas por militares e até mesmo por cidadãos nas redes sociais, forçaram uma mudança de postura. Em 2020, o Pentágono liberou oficialmente vídeos gravados por pilotos da Marinha mostrando objetos misteriosos que desafiam as leis da física. A partir desse momento, o governo finalmente começou a levar o assunto mais a sério, criando grupos de pesquisa e investigações oficiais sobre esse tema. O reconhecimento dos OVNIs marca o início de uma era em que o mistério pode finalmente ser tratado com a seriedade que merece. Com esse reconhecimento oficial, a narrativa em torno dos OVNIs mudou totalmente. O que antes era considerado parte de teorias da conspiração, filmes de ficção científica ou meras alucinações, agora está no centro das atenções da comunidade científica e dos órgãos de defesa. O Congresso dos Estados Unidos realizou audiências para discutir o fenômeno e até mesmo altos oficiais militares admitiram que há muitas coisas que não conseguem explicar. Esses objetos voadores misteriosos, conhecidos agora como fenômenos aéreos não identificados, o UAPs, tem desafiado nossa compreensão sobre tecnologia e física. Um dos pontos mais interessantes é que os avistamentos, muitos capturados por radares e câmeras militares, mostram UAPs que fazem manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Movimentos em alta velocidade, mudanças repentinas de direção e acelerações instantâneas estão entre os comportamentos relatados. Isso levou muitos a se questionarem: estaríamos sendo visitados por uma raça com tecnologia muito avançada, desconhecida, possivelmente de fora do nosso planeta? Ou há nações desenvolvendo segredos tecnológicos tão avançados que escapam à nossa percepção, que escapam à nossa compreensão? Seja qual for a resposta, a atitude do governo americano sugere que algo realmente significativo está em jogo. E uma coisa é certa: estamos apenas começando a desvendar os segredos que por tanto tempo estiveram escondidos no céu. Em 14 de novembro de 2004, David Fravor estava a bordo de seu caça, realizando uma missão de rotina perto da costa da Califórnia, quando uma estranha ocorrência começou a se desenrolar.
O radar do cruzador USS Princeton, parte do grupo de ataque do porta-aviões USS Nimitz, detectou objetos desconhecidos se movendo a altitudes impressionantes, cerca de 30 mil metros, com uma velocidade e padrão de movimento inexplicáveis. Então, Fravor e sua equipe foram enviados para investigar. Quando chegaram naquela área, avistaram um objeto branco com a forma de um tic-tac gigante, com cerca de 12 metros de comprimento. O que mais deixou os pilotos surpresos foi que o objeto não possuía asas, não possuía rotores ou qualquer tipo de propulsão que se pudesse ver. Mas ele se movia de maneira que desafiava todas as leis da física, mudava de direção rapidamente e alcançava velocidades inacreditáveis. Fravor tentou se aproximar, mas o objeto parecia se esquivar, desaparecendo numa velocidade impressionante. E logo após desaparecer, o tic-tac reaparecia em um ponto definido, como se soubesse exatamente onde os caças estariam. Esse encontro foi registrado por câmeras infravermelhas e sensores avançados, capturando evidências visuais dessa ocorrência. O governo americano parecia estar ocultando muito mais informações a respeito desse assunto. E é sobre isso que vamos falar em seguida. Mas antes, não esqueça de deixar aí o seu like e se inscrever no canal. Esse gesto simples nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos interessantes como esse para você. Agora, bora pro vídeo! Além de David Fravor, seu colega e ex-oficial da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, David Grush, fez uma afirmação chocante. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you and Skip about. O governo dos Estados Unidos supostamente possui objetos voadores não identificados e até mesmo restos de pilotos que não seriam humanos. Mas há um detalhe que deixou todos intrigados. Ele admitiu que essas informações não são de sua própria experiência, mas que ele havia ouvido de outras pessoas confiáveis que também são membros do Exército. David Fravor e David Grush estavam juntos no Congresso americano relatando esses avistamentos misteriosos. Mas além deles, um relato também chamou a atenção naquele congresso. Foi o de Ryan Graves, um ex-piloto da Marinha que agora lidera um grupo chamado Americans for Safe Airspace, que ele mesmo criou para encorajar outros pilotos a relatarem os encontros com OVNIs. Ryan alertou: se os OVNIs forem drones estrangeiros, isso é um problema de segurança nacional urgente. Se forem algo diferente, isso é uma questão científica. De qualquer forma, os objetos não identificados são uma grande preocupação para a segurança dos voos. David Fravor complementou, refletindo sobre seu próprio encontro, e revelou um detalhe muito intrigante. A tecnologia com a qual nos deparamos era muito superior a qualquer coisa que nós tínhamos. Isso levantou a pergunta: o que exatamente é essa tecnologia e como pode ser tão avançada? Essa audiência foi convocada por um subcomitê da Câmara que quer mais transparência do governo sobre esses fenômenos. E Grush afirmou que o governo ocultou informações sobre os OVNIs e que ele já havia levado essas alegações ao inspetor-geral da comunidade de inteligência, que, curiosamente, se recusou a comentar sobre esse assunto. Além disso, Grush mencionou que possui uma lista de testemunhas que poderiam revelar mais sobre os programas secretos de OVNIs dos Estados Unidos. Isso é algo que devemos dar uma atenção especial. Esses três homens não são qualquer pessoa. E a pergunta que fica é: o que exatamente o governo está escondendo e que tipo de segredo pode surgir dessas investigações e dessas denúncias? Nos dias que antecederam o famoso incidente de 2004 envolvendo o USS Nimitz, o radar do USS Princeton detectou um número impressionante
parte de mais de 100 objetos desconhecidos, mais tarde chamados de veículos aéreos anômalos. Esse termo foi adotado pela Marinha dos Estados Unidos para descrever esses objetos de forma neutra, evitando as associações populares com discos voadores ou vida extraterrestre. Esses objetos eram relevantes não apenas por sua quantidade, mas também pelos movimentos fora do comum. Eles desciam de altitudes elevadas, aproximadamente 80 mil pés, até quase tocar a superfície do oceano em questão de segundos, realizando manobras que desafiam as leis da física conhecidas. Apesar das sofisticadas capacidades dos sistemas de radar do USS Princeton, esses objetos não correspondiam a nenhum padrão de voo de aeronaves conhecidas, sendo extremamente rápidos e imprevisíveis. O comportamento dos objetos deixou os operadores de radar confusos e gerou uma mistura de curiosidade e preocupação. Porém, o fato de que centenas desses objetos foram detectados em tão pouco tempo reforçou a ideia de que algo verdadeiramente surpreendente e inexplicável estava acontecendo, alimentando o mistério em torno do incidente que viria a acontecer em 14 de novembro de 2004. A história dos OVNIs está intimamente ligada a campanhas de desinformação, frequentemente orquestradas por agências governamentais como a CIA. Desde a década de 50, documentos revelam que o governo dos Estados Unidos usou o fenômeno dos objetos voadores não identificados como uma ferramenta de guerra psicológica. A CIA e outras agências perceberam que relatos de OVNIs poderiam ser manipulados para encobrir testes de aeronaves experimentais ou avanços tecnológicos. Um exemplo disso foi o uso de avistamentos de OVNIs para distrair a atenção do público e dos governos estrangeiros de testes militares secretos, como o desenvolvimento de aviões espiões, o U-2 e o SR-71. Ao alimentar a confusão e incerteza, o governo evitava que a verdadeira natureza dessas aeronaves fosse descoberta. Além disso, relatórios oficiais como o famoso projeto Blue Book, que investigou milhares de casos de OVNIs, frequentemente minimizavam ou ridicularizavam avistamentos, ajudando a moldar uma narrativa pública de que esses fenômenos não eram reais ou eram simplesmente mal interpretados. Isso funcionava como uma estratégia de encobrimento, desqualificando testemunhas e alimentando o ceticismo. Essas operações de desinformação faziam parte de uma estratégia mais ampla de controle da percepção pública. E através de campanhas de ridicularização e descrédito, as agências conseguiram desacreditar relatos sobre OVNIs e, ao mesmo tempo, criar um ambiente de incerteza em torno dos avistamentos. Isso não apenas desviava o foco de tecnologias secretas, como também ajudava a controlar narrativas internacionais durante a Guerra Fria, quando a competição tecnológica e a espionagem estavam em seu auge. Além de encobrir avanços em tecnologia militar, a desinformação também foi usada para manipular o comportamento de países rivais. Ao permitir que outros governos acreditassem em fenômenos extraordinários, os Estados Unidos poderiam manter o sigilo sobre seus próprios projetos, como o desenvolvimento de aeronaves avançadas, criando uma cortina de fumaça para esconder suas verdadeiras intenções. A CIA, por exemplo, já utilizou avistamentos de OVNIs como uma forma de testar a reação pública e a resposta de governos estrangeiros a eventos inexplicáveis. Isso fazia parte de uma estratégia de guerra psicológica em que a manipulação da informação gerava confusão, distração e até medo. Essa abordagem, registrada em documentos que já foram desclassificados ao longo dos anos, revela como o governo dos Estados Unidos jogou com a ignorância do público e dos inimigos, criando uma névoa em torno da verdadeira natureza dos avistamentos de OVNIs. Os OVNIs acabaram sendo, em muitos casos, mais uma ferramenta estratégica do que um projeto confiável de pesquisa e busca pela verdade do que poderiam ser os fenômenos. E até mesmo o que foi tornado público passou por uma avaliação rigorosa e foi diluído para minimizar qualquer dano colateral à segurança. O público nem deveria saber sobre o encontro com o OVNI Tic Tac. Foi tudo mantido em segredo até que o New York Times expôs o caso, forçando a Marinha a admitir o que havia acontecido.
Seja Rússia, China ou qualquer outra entidade, está claro que há uma tecnologia muito mais avançada, operando além do que conhecemos, entrando em espaços aéreos controlados à vontade, sem que possamos fazer nada para detê-los. Então vamos aguardar para que mais informações e registros de UAPs sejam divulgados, quem sabe trazendo algumas respostas para tantas perguntas. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou, não esquece, deixa aí o teu like, te inscreve no canal. Seu comentário também é muito bem-vindo aqui no canal Futuro Enigma. Lembrando que toda terça e sábado às 18 horas tem vídeo novo para você. Um forte abraço, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.